Dragon Ball One Piece Toriko. Esse crossover é massa demais, né não? É show de bola demais, velho. Recentemente vocês viram aqui no canal, no quadro Você Sabia Que, sobre os crossovers que ocorriam entre os consoles e outras empresas, como por exemplo o Divers 2000 CX1 Sega Dreamcast TV, que é nada mais do que um Dreamcast acoplado em uma TV bem estilosa. E para refrescar a sua mente, ou para quem não assistiu ao vídeo que falo sobre isso, crossover é um cruzamento de ideias. Para o mundo dos videogames é quando uma empresa se junta com a outra ou outras para promoverem suas marcas em acordo com outra empresa. Mas vocês devem saber que isso não ocorre apenas com consoles e empresas de aviação, por exemplo, como o Sega Megajet, em parceria aí da Sega e a Japan Airlines, ou até mesmo consoles com televisão, como é o caso da Sony com a própria Sony, a Sony Bravia KDL 22PX300, em parcerias, né, como eu falei ali, entre aspas, entre a Sony mesma e uma subsidiária dela mesma. Vocês já devem ter visto ou jogado o Multiversus, que foi lançado em 2022, e é um jogo de luta publicado pela Warner Bros, com diversos personagens do catálogo da própria empresa, como a Turma do Pernalonga, a Liga da Justiça, Steven Universo, entre outros tantos. Você sabia me dizer qual foi o primeiro jogo de videogame a fazer um crossover? Antes de dar a resposta, vamos ver alguns crossovers que fizeram sucesso. Quem não lembra de Alex Kidd em Shinobi World, lançado para Master System em 1990? Calma aí, Johnny, Alex Kidd em Shinobi World é um crossover? Acho que você se enganou, vocês devem aí estar se perguntando agora, não é verdade? Mas vamos lá, meus jovens Padawan. Essa é a união sutil, mas não deixa de ser um crossover. Isso é mesmo um crossover entre duas propriedades da própria Sega, pegando as configurações e temas de Shinobi e combinando-a com Alex Kidd. Ou seja, é um jogo side-scrolling em que Alex Kidd faz uma paródia do jogo Shinobi. Então, a jogabilidade é bem diferente do Miracle World, por exemplo, e se aproxima bastante da jogabilidade do Shinobi do Master System. Azura's Wrath, para PlayStation 3 e Xbox 360, é um jogo de ação desenvolvido em conjunto pela CyberConnect 2 e a Capcom. Nele tem uma DLC que apresenta a possibilidade de lutar usando estilo Street Fighter com dois personagens da série, sendo eles Ryu e Akuma. Mas acho que o mais famoso foi o Super Smash Bros de 1999, que saiu para Nintendo 64 e foi evoluindo suas versões até o Nintendo Switch. É um jogo de luta com uma jogabilidade que foi sendo copiada ao longo do tempo. Em sua primeira versão podemos ver personagens como Mario, Donkey Kong, Link, Samus, Yoshi, Kirby, Fox e Pikachu, e mais 4 personagens desbloqueáveis, sendo ele Luigi, Capitão Falcon, Ness e Gigafly Puffy. Com o passar do tempo e da evolução da franquia, personagens que não eram exclusivos da Nintendo também foram sendo acrescentados, como Sonic, Solid Snake, entre tantos outros. Esse é um jogo que deve ser conferido por todos. Em se tratando de jogo de luta, muitos não sabem, mas The King of Fighters é um crossover de pancadaria de jogos de luta da SNK, como por exemplo Fatal Fury, Art of Fight, entre outros. Por muitos anos a SNK dominou o cenário de jogo de luta juntamente com Street Fighter e Mortal Kombat, mas ainda tem seus fãs e podemos ver edições novas ainda hoje em dia, como mencionei Street Fighter e Mortal Kombat. Quem nunca esperou um crossover dessas franquias? Qual personagem lutaria melhor com esse ou aquele outro personagem? Acho que os fãs sonham com isso até hoje, mas para quem não tem isso oficialmente, podemos realizar esse sonho com a maior plataforma de criação de jogos de luta, o Mugen, e com isso podemos conferir o Soul Calibur versus convidados. Neste jogo podemos ver heróis e vilões que aparecem na franquia. Então Heihachi, Mishima de Tekken, Spawn, Link de The Legend of Zelda, Darth Vader de Star Wars, Ezio de Assassin's Creed 2 e mais recentemente Geralt de Rivia de The Witcher 3. Ou seja,
quem produziu esse crossover fez um trabalho fantástico. Muitos consideram Capitão América e os Vingadores como o primeiro crossover da história dos videogames. Mas parou. Que história é essa, Johnny? Capitão América e os Vingadores são todos da mesma franquia, ou seja, são da Marvel. Então como isso pode ser um crossover? Bom, meus amigos, eu concordo com vocês, mas o que muitos não sabem é que na década de 60, o gibi ou HQ, como muitos chamam hoje em dia, do Capitão América não tinha nada com os Vingadores. Ou seja, nosso herói não fazia parte do grupo dos Vingadores. Foi então que, em 1964, uniram essas duas franquias em uma só. Em 1991, a Data East, empresa japonesa, criou o jogo Capitão América and the Avengers para uma Jama, uma placa de fliperama, e podia jogar até 4 players ao mesmo tempo. Depois o game foi portado para Mega Drive, Game Gear, Game Boy, Super Nintendo e posteriormente para PlayStation 2. O jogo é ambientado no universo Marvel, claro, né? Mas traz a história da década de 60, onde o Caveira Vermelha cria um dispositivo que põe sob o seu comando os maiores vilões para conquistar o mundo. O gameplay alterna entre o estilo de luta entre Final Fight, um beat'em up, e fases que lembram jogos de nave como Gradius, por exemplo, né? Um shoot 'em up, né? Aqueles jogos de navinha como a gente está acostumado a falar. Temos 4 personagens jogáveis, sendo eles Capitão América, Homem de Ferro, Visão e Gavião Arqueiro. Mas ainda temos a aparição de outros personagens ligados à franquia, como por exemplo Mercúrio, Magnum, Vespa, Namor. Como o game foi inspirado nos quadrinhos, então veremos algumas onomatopeias que surgem na tela quando acertamos um soco, como por exemplo T-Hawks, How, Kabum, Crack. E vocês achando que a SEGA inaugurou isso em Comic Zone? Comic Zone é de 1995 e Capitão América and the Avengers é de 1991. Não vamos comparar, pois são jogos totalmente diferentes e propostas diferentes. Mas acredito que Comic Zone pode ter tido uma pequena inspiração nesse jogo. Isso aí não podemos negar. Bem, mas vamos deixar de conversa mole e vamos à resposta da pergunta: qual foi realmente o primeiro jogo de videogame a fazer um crossover? E a resposta é simples: Konami Way World, lançado em 1988 para Famicom. Mas Johnny, eu nunca ouvi falar desse jogo. Que história é essa? Claro, amigo, que você pode não ter ouvido falar, visto ou até jogado este game, porque ele saiu apenas no Japão. Mas graças aos Everdrives podemos conhecer melhor a biblioteca de um console, ou até mesmo os emuladores, né, como muitos aí utilizam, já que muitos também não têm Everdrive. E se você chegou até aqui, digita aí nos comentários Konami, que eu vou saber que você assistiu sem pular o vídeo, pois muitos fazem isso, sem contar que ajuda no engajamento do canal. Konami Way World é um jogo simples de plataforma que coloca os jogadores na pele de Konami Man e Konami Lady, encarregando-os de resgatar personagens de vários jogos da Konami. Todos os personagens, quando resgatados, se tornam jogáveis, o que foi incrível para aquela época. Uma lista de 10 personagens que era quase desconhecida para a época. Personagens como Simon Belmont, Goemon e a nave de Gradius são apresentados, e alguns personagens licenciados também foram incluídos. Cada estágio é baseado em um jogo diferente da Konami, e os personagens têm sua própria habilidade únicas. Isso torna o título da Konami bem peculiar, por ser o primeiro exemplo de um crossover de videogame. É um jogo não linear que ora lembra Castlevania, ora sei lá do que é feito, só jogando para conferir. Hora de vocês mostrar sua experiência com os jogos citados. E vocês conheciam esse jogo? Me digam aí nos comentários qual a experiência de vocês com os jogos que citei aqui. Eu sei que ficaram muitos jogos de fora, mas a intenção aqui foi mostrar como é diferente esse jogo da Konami e desmificar a crença de que Capitão América e os Vingadores foi o primeiro crossover dos videogames. Se você não é inscrito, mas gostou do vídeo, se inscreva, compartilhe e comente para ajudar o canal a alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Valeu e até a próxima. Choose your destiny.